Eu devo começar a estudar resolvendo questões? Será que eu vou logo para um cursinho? Será que eu compro meu material? Qual estratégia que eu devo adotar? Afinal de contas, para quem está começando a estudar agora, qual é o melhor caminho a ser tomado para não perder tempo nos estudos para concurso público e chegar o mais rápido possível na aprovação? Bom, eu sou o professor Jorge Gustavo, sou analista do TRF da 4ª Região e também sou professor de Direito Administrativo para concursos públicos. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre como começar a estudar para concursos públicos. É uma das maiores dúvidas da minha audiência. Eu recebo esse tipo de pergunta aqui direto e hoje eu vou dar para você a minha opinião do que eu acho que você tem que fazer na adoção da estratégia que eu acho mais adequada, mais eficaz para você iniciar os seus estudos para concursos públicos. E antes da gente começar a trocar essa ideia, não se esqueça de contribuir para o crescimento aqui do nosso canal. Deixa seu like, inscreva-se, ative as notificações, compartilhe com outras pessoas também para o canal ganhar mais visibilidade. Isso é muito importante aqui para mim porque o YouTube entende que esse tema é importante, ele é relevante para várias pessoas e assim ele distribui mais meu conteúdo e naturalmente eu tenho mais empolgação, mais força de vontade para continuar produzindo vídeos assim como esse para ajudar as pessoas que estão estudando, assim como eu fui ajudado durante a minha fase de preparação. Então, galera, sem mais enrolação, bora para o que nos interessa. Bom, se você está querendo estudar para concurso somente quando sai o edital, esse vídeo aqui definitivamente ele não é para você. Porque eu acredito sinceramente de todo o coração de que uma estratégia adequada ela envolve muito mais do que começar a estudar quando sai o edital. Quando sai o edital, a gente fica numa correria danada ali para poder ver todos os assuntos. A gente acaba vendo os assuntos de forma superficial, dando só uma pincelada nos assuntos. E não é essa a intenção. Eu acredito sinceramente que depois que sai o edital, a estratégia mais eficaz que a pessoa tem para tomar ela tem que descobrir quais são os temas mais cobrados em cada matéria e focar em ficar muito bom em algum desses temas. Por exemplo, 3 a 5 temas de cada conteúdo, resolvendo muita questão. Então, basicamente, é só resolver questões dos temas mais cobrados e resolver de forma tranquila, de forma que ela consiga ler, compreender e revisar. Porque não tem muito tempo, pessoal. Então a gente vai ter que, de fato, sim, sacrificar alguns conteúdos em detrimento dos outros. E o conteúdo que eu acredito que deve ser sacrificado é o conteúdo menos relevante. O conteúdo menos relevante é aquele que é menos cobrado nas provas de concurso público. Beleza? Então, agora, se você é concurseiro raiz, concurseiro faixa preta, que está a fim de começar a estudar antes, começar a estudar sério, a parada é diferente, a pegada sim, cabe uma estratégia e é sobre isso que a gente vai falar hoje. A primeira coisa que você tem que fazer é definir um cargo, então você vai lá, define o seu cargo. A partir do momento que você define o cargo do concurso que você quer prestar, você vai lá no edital e vai se tornar um expert naquele concurso, naquele edital. Você tem que saber se tem matéria que é peso 1, se tem matéria que é peso 2, de repente qual o número de questões que cai em cada matéria. Você tem que saber quais são as matérias básicas, quais são as matérias específicas, se tem pontuação mínima para cada matéria, ou se tem pontuação mínima para grupo de matérias, ou se tem pontuação mínima para a prova como um todo, quantas redações serão corrigidas, tem redação, quais são os temas da redação. Você vai pegar todas essas informações principais e você vai anotar elas numa folha, numa única folha assim, para que você possa consultar de forma rápida quando você precisar. Então, eita, eu não me lembro quantas redações serão corrigidas. Então, ao invés de ter que ler todo aquele edital, fazer toda uma procura de novo, você simplesmente vai lá naquela sua folha que você anotou ali, por exemplo, no Google Docs, né, que fica ali salvo na nuvem, você simplesmente vai lá, consulta e já sana aquela dúvida, galera. Otimização do tempo. O concurseiro precisa ter isso em mente. Otimização do tempo. Beleza? Então, a ideia é essa. Você tem que se tornar um expert no seu edital, tem que saber mesmo como é que acontece a prova e não ficar sabendo dessas novidades da boca de outras pessoas, galera. Então, pega seu edital, lê bastante e fica craque nisso. Depois que você tomou nota disso, você já sabe quais são as matérias básicas e você também já sabe quais são as matérias específicas. A partir de agora,
você tem condições de adquirir um bom material. Então começa a etapa de correr atrás do bom material. Eu vou ser sincero, galera, eu acredito que você tem que comprar o material. Dá para estudar pela internet? Dá, mas geralmente você vai encontrar descontinuidade, porque você vai seguir o edital ali, né, tópico a tópico, por exemplo, aí você vai encontrar um professor que dá aula de uma parte, outro professor que dá aula de outra parte. De repente você vai começar a seguir com um professor e depois aquele professor para por ali. Então é muito importante que você compre seu material. Você pode comprar um material por matéria, né? Você vai lá e compra um curso de português, você vai lá e compra um curso de informática, você pode comprar um material para o concurso, você vai lá e compra o curso completo daquele concurso, enfim, vai depender da forma como você achar melhor. O meu conselho, galera, é que você não vá de cara para a videoaula, mas que você adquira um material que tem PDF e videoaula. Por quê, né, galera? Porque é o seguinte, você vai ler o PDF e aí se você não entender, se você tiver com muita dificuldade, aí sim você vai para a videoaula, nos tópicos que você mais tem dificuldade. Beleza? Eu facilmente, se eu fosse estudar para concurso hoje de novo, esses concursos que não são carreira jurídica, né? Concursos de, por exemplo, de tribunal, concurso da área policial, INSS, eu iria para o Direção Concursos, iria para o Estratégia, iria também para o Gran Cursos e para o AlphaCon também. Acredito que são 4 cursinhos aí que tem um preço mediano, os alunos falam bastante, mas no meu grau de escolha, primeiro seria o Direção e segundo seria o Estratégia Concursos, galera. Beleza? Então, segunda coisa, né? A gente escolher um bom material, escolher um material adequado. Então, o que a gente fez até agora? Você se tornou um expert no edital da sua prova, sabe tintim por tintim o que vai acontecer, não está entrando no jogo cru, está entrando como jogador profissional e agora você vai escolher o material para cada um daqueles conteúdos que você vai estudar. Beleza? A terceira coisa, institua a organização de estudos através do estudo por ciclos. O que são estudos por ciclos? Estudo por ciclo é aquele que você coloca ali uma sequência de matérias, né? Por exemplo, primeiro português, segundo matemática, terceiro constitucional, quarto raciocínio lógico, quinto administrativo, sexto informática e assim vai. Você não coloca as matérias por dia da semana. Você não cria aquele compromisso de falar bem assim, segunda-feira eu tenho que estudar português, terça-feira eu tenho que estudar informática. Não é esse cronograma. O dia que cair, tanto faz. O importante é você seguir essa sequência de qual matéria que você colocou, que vai vir primeiro, qual que vai vir segundo, qual que vai vir terceiro. Por que eu estudo por ciclos, galera? Porque o estudo por ciclos ele é muito mais flexível, ele é muito mais adequado à nossa realidade. É muito utópico, né, da gente, assim, muito ingênuo a gente pensar que nós não teremos interrupção durante a nossa vida de concurseiro. Várias vezes a gente vai ter que fazer uma viagem, vai ter que ir no médico, vai ter que ajudar em alguma coisa em casa que ficou faltando, o carro quebrou, vai ter uma eventualidade. E o estudo por ciclos, ele permite que você pare ali naquele dia e no outro dia, quando você for retomar, você simplesmente pare ali de onde você tem que voltar. Então essa flexibilidade te deixa com a mente muito mais tranquila, te deixa muito mais de boa, sabe? Para você poder voltar. E aí, como você não vai ficar com aquela coisa na cabeça de cada dia para cada matéria, você anda com a consciência muito mais tranquila e a consciência tranquila faz toda a diferença na hora que a gente está estudando. Se você está estudando faz algum tempo, você sabe muito bem disso que eu estou falando. Outra coisa, pessoal, você tem que resolver questões. Então, quando você for escolher o seu material, você tem que escolher um material que no PDF dele tenha questões. E se você não escolher o material que no PDF tenha questões, você necessariamente precisa assinar uma plataforma de questões. Eu prefiro assinar uma plataforma de questões, porque ela otimiza o meu tempo. O meu grau de eficácia, né, resultado e rapidez, ele é muito mais alto. Porque na plataforma de questões, se eu quero resolver teoria da Constituição, Sebrasp, direito constitucional, eu só vou resolver questões sobre isso. Basta eu dar alguns cliques que aquelas questões já estão ali para mim, tranquilamente. Eu não preciso ficar pesquisando, eu não preciso ficar mexendo no material para eu encontrar onde ele está. Então, se você tiver condições,
é bom você assinar uma plataforma de questões. Ou se você não tiver condições também, você pode fazer que nem eu, na época que eu estava estudando. De repente eu descolava um trampo de garçom, eu descolava um trampo de animador de festa, ia vender água e caneta na porta de prova de escola, levantava a minha grana para poder bancar ali o meu material de estudo, né? Isso tudo eu fazia além do meu emprego normal, para eu poder levantar a grana, porque a grana do meu emprego já era comprometida ali para alguma coisa. Então você pode dar seus pulos aí, se você quiser, e fazer esse investimento. Vale muito a pena assinar uma plataforma de questões. E eu indico de olho fechado, que é concursos e tech concursos. Então, até esse momento, o que a gente já tem? Você está craque no edital, você já escolheu seu material, está com uma plataforma de questões ou um PDF que tem questões em mãos. Nesse momento, você vai instituir a sua rotina diária, a cláusula pétrea diária, né? O seu núcleo duro, o seu mínimo fundamental ali, essencial. O que eu chamo disso? Se você está começando, você tem que fazer mais ou menos assim a jogada, ó, 50% do tempo de teoria, aí você pega 25% do tempo questões, 25% do tempo para você poder fazer revisão. São as 3 atividades que eu considero essenciais: resolução de questões, revisão e teoria, galera. Eu considero que 3 horas é o mínimo que você tem que fazer de estudos por dia. Então, considerando o mínimo de estudos que você tem que fazer por dia, você divide esses 50, 25, 25, né? 50 teoria, 25 questões, 25 revisão, fica mais ou menos assim, ó. 1h30 para teoria, 45 minutos para resolução de questões e 45 minutos também para você poder fazer as suas revisões. Obviamente, galera, esse tempo ele não sai tão exato assim. Pode ser que você faça 30 minutos de revisão e aí o tempo que sobrou você utilize para resolver questões. Mas é importante que você mantenha isso, né? Que você sempre revise o que você estudou no dia anterior. E por que eu estou te passando esse esquema? Esse esquema de você fazer essa revisão diária. Para você ter um estudo simples, um estudo que não é complexo, sem aquelas planilhas, aquelas coisas mirabolantes. Eu acredito que quanto mais difícil fica para você se organizar, mais preguiça dá no final das contas. Então, estudo simples, galera. Em vez de você ficar pegando aí revisão 24 horas, 7 dias, 30, X, Y, Z, MP, TQ. Não, galera. Você bota uma revisão ali tranquilo uma vez por dia. Então você vai lá, revisa de boa. Depois você vai lá e estuda a sua teoria. Depois você vai lá e resolve as suas questões. Pronto, tá tranquilo, simples de executar, sem complexidade. E no próximo dia, a mesma coisa. Lá na frente, você vai ter que fazer umas pequenas modificações, porque no estudo por ciclos, como é que funciona? Primeiro você estuda as matérias básicas e aí, à medida que você vai terminando as matérias básicas, você vai colocando uma específica. Então, hoje você foi lá e terminou português, certo? Aí você vai lá e coloca, por exemplo, processo penal. Amanhã você foi lá e terminou matemática. Aí você vai lá e coloca, por exemplo, processo civil. E aí, essa matéria que você deixou de ver, essa que você já completou ela vai entrar no modo revisão. Então, talvez você tenha que acrescentar aí 15, 20 minutos para poder aumentar aí o seu tempo de revisão, porque as matérias automaticamente elas vão entrando no modo revisão a partir do momento que você vai trocando as básicas pelas específicas. Então pode ser que você tenha que fazer uma adequação aí no seu horário, aumentar uns 15 minutos, aumentar uns 20 minutos, tá bom? Depende aí da sua forma de organização. Beleza, galera? Então é essa dica que eu quero passar para você que está começando, foque muito nisso, galera. Veja o edital, defina um cargo, entenda quais são as matérias básicas, quais são as específicas, mantenha um estudo por ciclos, escolha um material bacana, muita resolução de questões, sempre revisar, tá bom? E é isso, mantendo esse padrão aí, eu tenho certeza que você vai começar muito bem, vai começar melhor do que muita gente que apenas segue o fluxo, né? O que é apenas seguir o fluxo? Sai o tal do edital, aí a galera fica louca dentro da roupa, aí sai correndo para dentro do cursinho para fazer o curso preparatório, né? Rezando a Deus que ela vai ser aprovada ali só de entrar naquele cursinho e estudar para aquele concurso, que a gente sabe que não é verdade, porque apenas 25% das pessoas, né? É uma média ali entre 15% e 25% é que são aprovadas. E dessa média, galera, a grande maioria está estudando sozinho, está fazendo questão, não está estudando só no curso preparatório para concurso. Então, o curso preparatório é uma ferramenta à sua disposição. É bom fazer? É bom demais, é super interessante, mas não é só isso.
Então, espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até o nosso próximo vídeo.